Depois dessa aula aqui, usando esse funil de conversão como base, eu duvido que você não vai aumentar o seu número de conversões e reduzir drasticamente o seu gasto com anúncios que não convertem. Essa aula aqui serve para te explicar passo a passo de como um funil de conversão funciona. E isso aqui não está ligado somente para quem vende produto ou serviços. Isso aqui funciona até para quem quer ser um influencer. Isso é um mapa que vai te mostrar exatamente como levar o seu cliente ideal até você e onde que ele está se perdendo, fazendo com que você crie estratégias para colocar ele de volta no caminho correto. Vamos lá? E esse é o nosso funil de conversão. Ele está tão bem estruturado que ele vai funcionar para praticamente qualquer negócio. Seja você um nutricionista, um vendedor de infoprodutos, alguém que quer ser influencer ou até mesmo um pequeno empresário. Se você seguir cada um desses passos que tem aqui nessa aula que eu vou te explicar hoje, eu tenho certeza que você vai aumentar no mínimo em 5 vezes o seu número de conversões, vai parar de perder tempo com clientes que não vão comprar de você e vai reduzir em até 4 vezes o valor que você gasta em anúncios que não convertem. Mas antes de começar o nosso vídeo, deixa eu te explicar um pouquinho a diferença de um funil convencional para um funil que eu vou apresentar hoje na nossa aula. Um funil convencional, ele tem esse formato aqui, onde o topo do funil é encarregado de atrair o maior número de pessoas possíveis e levar para a próxima fase, o meio do funil. O meio do funil é responsável por fazer a filtragem de pessoas que têm interesse no seu conteúdo, produto, serviço e as que não têm. Mas a diferença é que aqui no meu funil de vendas, ele não é tão simples assim, porque eu te mostro exatamente onde você está gastando o dinheiro de forma errada, onde você deve colocar o anúncio correto na etapa correta e aonde você vai fazer a parte do acompanhamento, que é onde você vai entender onde está o seu cliente, se ele precisa de um outro tipo de ação, de um outro tipo de chamada, se ele precisa de um outro tipo de incentivo, uma outra abordagem, para que você consiga levar ele para a conversão ou até mesmo fazer uma estratégia de remarketing. E não menos importante, na parte de CRM eu vou te explicar onde está o ouro dessa estratégia. Vamos lá? Esse aqui é o nosso funil de conversão. Aqui eu separei o nosso funil em 4 grandes blocos: conteúdo, mídia paga, engajamento e conversão. Eu vou explicar cada um desses blocos ao longo do vídeo e quais são as principais métricas que você deve acompanhar em cada uma dessas etapas. Vamos começar por conteúdo. Aqui em conteúdo eu separei 4 formatos que você pode criar conteúdo, seja através de YouTube, blog, redes sociais ou LinkedIn. Aqui vale um adendo. O LinkedIn, apesar de ser uma rede social, ele é uma rede social diferente das demais redes sociais. Por quê? Porque o LinkedIn é focado mais numa comunicação empresarial. Aqui as pessoas estão buscando emprego, investimento, ganhar autoridade ou até mesmo mostrar feitos das suas empresas. O LinkedIn é uma rede social importantíssima para quem trabalha com venda de serviços. Então, criar conteúdos no LinkedIn vai fazer com que, além de você criar network, podendo receber indicações ou até mesmo contratos por conta disso, façam com que empresas que estejam procurando aquelas soluções que o seu conteúdo aborda, te procurem. Então, é uma excelente plataforma para você adquirir leads ou até mesmo clientes sem investir sequer R$ 1 em tráfego pago, entende? Se você é um profissional que presta serviços, eu recomendo fortemente a você observar como está o seu LinkedIn hoje. Você consegue criar conteúdo nele? Você entende que, dependendo do seu nicho, é muito mais provável que você adquira mais clientes e leads comunicando no LinkedIn do que em Instagram ou TikTok? Porque é aqui que você vai conseguir os seus clientes mais bem qualificados. Vamos falar um pouquinho de YouTube. Aqui no YouTube existem 3 principais formas de se criar conteúdo, sendo eles lives, vídeos longos e shorts. Aqui é interessante também criar uma estratégia de funil de conteúdo, porque isso vai facilitar muito a forma como você ganha inscritos que vão permanecer no seu canal. Então, o objetivo aqui seria criar shorts para alcançar o maior número de pessoas possíveis e ir afunilando. Então, de shorts, você vai mandar as pessoas para os seus canais. Algumas dessas pessoas vão consumir seus vídeos longos e as pessoas que se interessarem, se identificarem com você, vão acabar caindo nas lives. As lives vão fazer com que a relação entre influencer e inscritos aumentem muito. E isso vai facilitar muito também com que você possa vender infoprodutos ou até mesmo serviços futuramente. Então é muito importante saber também que ter um funil de conteúdo estruturado no YouTube vai facilitar e muito o seu trabalho. Porque pensa comigo, se você tem um modelo de lives que você vai apresentar os seus produtos ou até mesmo vai gerar cortes para criar seus vídeos longos,
As pessoas que vão consumir o seu conteúdo são somente aquelas que já conhecem você. Novas pessoas não tendem a entrar em lives desconhecidas, a menos que seja um assunto que esteja muito em alta ou que seja muito do interesse delas. E para não me prolongar muito em YouTube, também cabe dizer que aqui tu pode criar vários formatos diferentes. Por exemplo, se você vende produtos, aqui você pode mostrar os bastidores de como é a sua loja. Quais são os fornecedores que você utiliza, como é seu dia a dia, quais são as principais dicas que tu dá para quem está começando. Aqui você pode criar parceria com influencers, onde os influencers divulgam seu produto com um cupom de desconto. Pode criar formatos relacionados a review do seu produto, a unboxing do seu produto, a mostrar características do seu produto para quebrar objeções caso os clientes tenham. Agora vamos falar um pouquinho sobre blog. Blog também é uma forma muito interessante de se criar conteúdo. Apesar de que as pessoas possam pensar que blog não tem tanta relevância assim, por as pessoas acabarem consumindo mais YouTube, redes sociais, o blog ainda é muito forte quando você quer disseminar um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais técnico. Então, se as pessoas estiverem buscando por termos ou querendo esclarecer dúvidas com um aprofundamento um pouco maior, o Bob é uma boa forma de criar conteúdo para esse tipo de público. Então, por exemplo, se você é uma nutricionista, aqui criar conteúdos relacionados às principais dúvidas que as pessoas têm na hora de fazer dieta, escolher alimento, ou até mesmo a como montar um plano de dieta, vai fazer com que você seja encontrado em mecanismos de buscas, ou até mesmo recomendados em pesquisas através de ChatGPT. Mas aqui vale um adendo. Blogs precisam de um pouco mais de trabalho. Não basta só criar um conteúdo rico e profundo. Você tem que fazer otimizações para ele ter um bom SEO e um bom GEO. O SEO vai fazer com que ele apareça nas primeiras páginas e nas primeiras colocações do Google. Então isso vai facilitar com que as pessoas te encontrem com mais facilidade. E GEO vai fazer com que trechos do seu blog apareçam em pesquisas em inteligência artificiais e até mesmo podem referenciar o seu blog. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Outra sacada do blog. Você precisa fazer com que a pessoa se alimente no ecossistema do blog. Dê um próximo passo. Então, por exemplo, no blog é interessante você recomendar ela para outros tipos de posts, criando uma espécie de funil. Você pode acabar mostrando sobre como funciona a dieta low carb, mas também endereçando a pessoa para ela consumir um conteúdo relacionado a quais são os principais fatores para emagrecimento. Aqui vai uma dica também sobre blog. Assim como o YouTube, o blog também pode funcionar como um funil de conteúdo, onde esses conteúdos mais relacionados a responder dúvidas comuns das pessoas levam a outros conteúdos mais profundos, que vão fazer com que mostre a importância de se ter um trabalho acompanhado por um profissional responsável pela área, ou um profissional que já tenha passado por aquilo, ou um profissional experiente. Então o blog é uma forma muito poderosa para fazer com que pessoas cheguem até você através de pesquisas e de forma orgânica também. Então saber criar bons títulos e saber criar parágrafos com palavras-chave vai fazer com que você aumente muito o tráfego orgânico do seu blog, e esse blog pode direcionar para landing pages, e esse blog também pode direcionar para landing pages ou até mesmo sites e redes sociais. Agora falar um pouquinho sobre redes sociais. Aqui é a principal forma de se criar conteúdo hoje em dia, né? Geralmente as pessoas começam criando conteúdo pelas redes sociais e acabam migrando para as outras plataformas. E isso acontece também porque as redes sociais têm o objetivo de criar relações entre as pessoas. Então as pessoas chegam até você através de um conteúdo que gera entretenimento e elas acabam se mantendo ali porque elas gostam da forma como você passa esse conteúdo ou até mesmo da qualidade do seu conteúdo. E aqui nas redes sociais tem um poder muito grande de fazer com que as pessoas acabem virando fãs de você ou fãs da marca e acabe recomendando os seus produtos. Agora que eu já falei um pouquinho sobre conteúdo, quais são as principais plataformas de conteúdo e como criar formatos de conteúdo em cada uma delas, vamos falar um pouquinho sobre qual que é o objetivo da criação de conteúdo, que nada mais é do que criar audiência. Aqui é muito importante, pessoal, você precisa criar audiência antes de rodar tráfego pago, porque a audiência vai fazer com que o custo de tráfego pago seja mais barato. Vou te explicar o porquê. Quando você tem uma certa audiência, você consegue mapear exatamente quais são as principais dores e quais conteúdos são mais relevantes para aquele público. Sem ter uma audiência, provavelmente quem vai estar consumindo os seus conteúdos são amigos, parentes ou pessoas que não tenham necessariamente interesse genuíno naquele produto. Então, na hora de fazer anúncios pagos, as plataformas vão ficar confusas para entender quais tipos de pessoas devem ser entregadas os seus anúncios. Então, criar uma audiência antes de criar um funil de vendas é o que vai fazer você parar de gastar tanto dinheiro e não ter tanto resultado. Porque não adianta seu anúncio ser imprimido para muitas pessoas, sendo que muitas pessoas não têm interesse no seu conteúdo. Então pode acontecer de pessoas acabarem clicando no seu anúncio
anúncio, mas elas não terem conexão nenhuma com o seu produto ou serviço e acabarem gastando de forma desnecessária. Então, tendo uma audiência vai facilitar muito também até o seu trabalho de criação de conteúdo, porque você sabe exatamente o que está dando certo e o que não está dando certo, entende? Agora que a gente já viu a importância de se criar uma audiência antes mesmo de começar a rodar tráfego pago e anúncios, vamos fazer essa ponte de audiência para mídia paga. Aqui em mídia paga a gente tem o topo de funil, meio de funil e o fundo de funil. O objetivo aqui no topo de funil é fazer com que a gente pegue a nossa audiência e fale para o algoritmo. Algoritmo, com base nessa audiência aqui, eu quero que você me traga mais pessoas para consumir os meus conteúdos. Então aqui você vai criar conteúdos com o objetivo de reconhecimento, para as pessoas te reconhecerem ou conhecerem seus produtos através da curiosidade. Então as principais métricas que você tem que acompanhar aqui é a taxa de visualização de vídeo, o número de seguidores que você vai ganhar, o número de comentários, likes que você vai ter no seu anúncio ou nas suas publicações, o número de visitas que você vai ter no seu site ou landing page, mas a principal taxa que você tem que acompanhar aqui é o CTR. Se você tiver um CTR baixo, significa que muitas pessoas estão vendo seus anúncios, mas poucas estão clicando. E isso significa que seu anúncio não é relevante. Ele não está conseguindo despertar curiosidade e fazendo com que as pessoas passem para a próxima fase, que é a fase de interesse. Então, por exemplo, se você presta serviço, aqui no topo de funil é interessante você criar um conteúdo mais educativo, não tão profundo, e que pegue um tema que esteja em alta. O objetivo no topo de funil é despertar curiosidade, fazer com que as pessoas tenham curiosidade em entrar no seu perfil, ver qual tipo de conteúdo que você gera e permanecerem ali. Aqui você vai fazer o processo de atrair um número grande de pessoas e fazer eles passarem para a próxima fase. A próxima fase é o meio de funil. No meio de funil é onde a gente começa a falar mais do nosso produto ou serviço. A gente começa a falar de qual que é o diferencial, qual que é o método que a gente usa, por que que o nosso produto é único. Então, aqui no meio do funil, pessoal, aqui vocês têm que responder a seguinte pergunta: por que eu deveria comprar de você? Aqui o objetivo é única e exclusivamente despertar interesse. Na parte do topo de funil você quer despertar reconhecimento. As pessoas têm que te conhecer aqui. No meio de funil as pessoas têm que ter interesse em você ou no seu produto. Então aqui o conteúdo que você deve criar é relacionado a responder dúvidas, mostrar os benefícios do seu produto, mostrar depoimentos de clientes que já compraram seu produto, ou até mesmo mostrar a sua autoridade na área, falando quanto tempo você tem de experiência, quantos clientes você já ajudou, falando um pouquinho sobre como funciona a sua metodologia. Então aqui ao criar anúncios que gerem interesse e respondam dúvidas relacionadas aos seus produtos, serviços e mostrem seus benefícios de por que deveriam escolher você, você tem que se atentar à segmentação que você vai gerar. Então, por exemplo, se você é uma nutricionista e gera conteúdo tanto para ganho de massa muscular quanto para emagrecimento, é importante você separar os tipos de anúncios que você vai exibir para pessoas que estão interessadas em ganho de massa muscular dos tipos de anúncios que são relacionados a pessoas que querem emagrecer. Você consegue perceber que mesmo tendo produtos diferentes, você consegue atingir esses dois públicos. Então, entende que cada tipo de anúncio tem que ser para o seu público específico. A mesma coisa acontece para produtos. Exemplo, voltando no nicho de roupas. Você pode ter roupas para inverno, roupas para verão, roupas para homens, roupas para mulheres. Entende que se você criar anúncios e segmentar eles de forma correta, você vai estar diminuindo a probabilidade de entregar os seus anúncios para as pessoas que não têm interesse nos seus produtos. Crie segmentação com base em pessoas que viram seus vídeos, pessoas que visitaram suas landing pages, pessoas que viram anúncios específicos. E mais uma vez, pessoal, aqui é onde as pessoas gastam muito dinheiro entregando anúncios para públicos que não são relacionados àquele produto ou serviço. Então, pessoal, muita atenção. Aqui é onde você vai parar de perder dinheiro. É segmentando corretamente o meio de funil. É onde você vai entregar a promessa correta para o público correto. Agora falando um pouquinho de fundo de funil, essa aqui é a etapa do quase lá. Aqui seus clientes já adicionaram seus produtos ou serviços aos carrinhos de compra. Aqui eles já geraram links de pagamento, mas ainda não finalizaram a venda em si. Aqui é onde você tem que entrar com os anúncios mais agressivos, porque as pessoas já te conhecem, elas já têm interesse no seu produto, mas ainda elas estão esperando uma oferta irresistível. Então aqui você deve focar em anúncios com descontos mais agressivos, brindes exclusivos, uma mensagem focada em escassez e tempo limitado. Aqui é o empurrão final que você vai dar para fazer com que as pessoas comprem os seus produtos. Então muitas pessoas erram em fazer anúncios de fundo de funil em etapas entre o meio e o topo de funil.
Porque se a pessoa não te conhece e não demonstra interesse no seu produto ou serviço, ela não vai querer uma oferta irresistível, porque ela ainda não te conhece e ela não percebeu ainda que ela precisa da sua solução ou do seu produto. Então, o maior erro que você pode cometer aqui é investir em anúncios de fundo de funil em etapas entre o topo e o meio de funil. Preste muita atenção. Aqui é focado em pessoas que já te conhecem, pessoas que já demonstraram interesse, pessoas que já entraram na sua página, pessoas que já colocaram seus produtos no carrinho de compra. Fundo de funil é a etapa onde você vai recuperar essas pessoas que mostraram interesse, mas ainda não finalizaram a compra, ou fazer uma oferta agressiva para quem já te acompanha há bastante tempo, já interage com você há bastante tempo, já consumiu conteúdos que você considera de fundo de funil, mas ainda não recebeu uma oferta irresistível. E pessoal, se vocês tiverem dúvidas em quais formatos de anúncios vocês devem fazer em cada uma das etapas de acordo com o seu nicho, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficar feliz em dar exemplos de como você pode melhorar os seus anúncios. Agora que você entendeu como um fundo de funil, um meio de funil e um topo de funil de mídias pagas funcionam e quais formatos de anúncio você deve criar em cada uma das etapas, eu vou te dizer o porquê provavelmente seu custo de aquisição de clientes está alto, ou até mesmo seu ROAS esteja baixo. Isso está relacionado ao formato de anúncio que você faz na etapa que você faz. Então, por exemplo, é muito comum ver as pessoas fazendo anúncios de reconhecimento, que são anúncios geralmente relacionados a vídeo view, onde há uma apresentação de alguma metodologia ou alguma coisa relacionada a um produto e logo em seguida fazendo uma super oferta daquele produto. Esses anúncios tendem a aumentar muito o custo de aquisição de cliente porque você não despertou o interesse do público ainda. Então, no momento que você gera um anúncio onde a pessoa vê o seu produto ou até mesmo sabe qual é o serviço que você presta, mas você não despertou o interesse dela genuíno, ou até mesmo não fez com que ela perceba o porquê ela precisa do seu produto e serviço, isso vai fazer com que aumente muito o gasto nas suas campanhas de conversão. Uma vez que você não gerou nenhum tipo de segmentação com pessoas que realmente demonstraram interesse nos seus produtos, seja eles adicionando em carrinhos de compra, gerando links de pagamento ou até mesmo entrando em contato com você para esclarecer dúvidas, se esse público não tiver interesse, ele vai procurar outros públicos parecidos com esse que você indicou. Então aqui o ideal é você sempre segmentar os seus públicos para ter o melhor resultado. Pessoas de topos de funil, você quer conhecimento. Então você não precisa fazer uma segmentação forte. Aqui você deve criar conteúdos mais curiosos, conteúdos que te gerem engajamento, conteúdos que te tragam mais seguidores. Conteúdos de meio de funil devem gerar interesse. Eles têm que responder dúvidas corriqueiras, eles têm que mostrar benefícios, eles têm que criar uma narrativa que faça gerar o interesse da pessoa ou até mesmo o desejo da pessoa por adquirir aquele produto ou serviço. E sobre o ROAS. O ROAS nada mais é do que o retorno sobre investimento em anúncios. Então, por exemplo, se você gasta muito para adquirir uma conversão ou um lead, isso tende a fazer com que seu ROAS seja um pouco menor, apesar de existir o caso de seu ticket médio ser alto. Então, por exemplo, se você gasta R$ 500 para adquirir um lead ou fazer uma conversão, mas o seu ticket médio é de R$ 2.500, você ainda tem 2.000 de saldo positivo. Então isso faz com que seu ROAS seja de 4 vezes. Isso não é um ROAS baixo, mas você consegue perceber que segmentando de forma correta você consegue reduzir drasticamente o gasto que você vai ter para gerar esse lead ou essa conversão? Imagine, se você está gastando R$ 500 para vender R$ 2.500, imagine se você gastasse R$ 150 para vender os mesmos R$ 2.500. Além de aumentar muito o seu ROAS, diminuiria muito o gasto que você teria e faria com que você vendesse mais com menos dinheiro investido. Agora vamos para a parte de engajamento, pessoal. Essa aqui é uma das partes mais importantes da nossa aula, porque é aqui onde você vai conseguir observar exatamente o que está dando certo e o que não está dando certo nas suas páginas de venda, vai conseguir otimizar isso e vai fazer com que aumente drasticamente o número de conversões ou de leads qualificados que você vai levá-los para a próxima etapa, que é a etapa de conversão. Então aqui você tem que acompanhar 4 principais métricas, que é a taxa de rejeição, o tempo médio de página, o CTR interno e a profundidade de rolagem. Eu vou explicar cada uma dessas métricas. A taxa de rejeição, pessoal, é a porcentagem de pessoas que entraram nas suas landing pages, sites ou páginas de produtos e saíram sem fazer nenhuma ação, sem clicar nos produtos, sem navegar pela página ou até mesmo sem scrollar. Isso está relacionado ao que o seu anúncio está prometendo e o que a sua página está entregando. Se a promessa da sua página é totalmente diferente do que tem no anúncio, as pessoas tendem a ter uma rejeição maior, porque elas vão entrar,
não vão encontrar o que estavam procurando ou o que o anúncio prometia para elas e vão sair. Outra métrica importante que você tem que acompanhar também é o tempo médio de página. Isso está relacionado a quanto tempo geralmente as pessoas permanecem navegando na sua página. Por exemplo, se você tem uma landing page falando do seu produto ou serviço que tem um vídeo explicativo de 10 minutos e as pessoas ficam um tempo médio de 3 minutos, 4 minutos, isso significa que o seu vídeo ou sua landing page não está passando a comunicação correta no início da etapa. Então você precisa ajustar a landing page ou até mesmo o vídeo. A outra etapa importante que você precisa acompanhar também é a profundidade de rolagem. A profundidade de rolagem, ela é responsável por medir até onde as pessoas estão lendo. Geralmente, em uma landing page ou uma página de produto, as pessoas tendem a ler até o final para saber se aquela oferta condiz com o que eles estão esperando. Então aqui é importante que você consiga construir uma landing page, uma página de produtos ou até mesmo um site que cumpra com a sua promessa do início ao fim, levando de uma etapa para outra. Como se você fosse construir um funil na sua página de vendas. Então, por exemplo, em landing pages é ideal você seguir um exemplo que já está consolidado no mercado, que é onde você vai apresentar o problema, você vai fazer a agitação, você vai fazer com que a pessoa sinta a necessidade de resolver aquele problema ou se identifique com aquele problema e você vai entregar a solução, que é onde você vai entregar o seu produto ou o seu serviço. Esse é um modelo bem simples, mas muito poderoso. Então, pessoal, nessa etapa aqui, é importante também vocês estabelecerem microconversões. Na etapa de engajamento, vocês precisam ter noção de quantas pessoas estão clicando nos seus vídeos, quanto tempo as pessoas estão assistindo dos seus vídeos, qual é a taxa de profundidade de rolagem, que é até onde as pessoas estão rolando nas suas páginas de vendas, qual é a porcentagem das pessoas que estão entrando em contato com você através de chatbots. Então aqui é importante você metrificar tudo, porque aqui você vai adotar uma estratégia de growth marketing. Aqui tudo você vai testar. Outro ponto que você deve observar aqui no engajamento é, dependendo da etapa que a pessoa está no funil de mídia paga, as suas páginas de vendas devem ser diferentes. Então, por exemplo, se a pessoa está no fundo de funil, o ideal é que você mostre uma página de vendas ou uma landing page otimizada para uma oferta irresistível. Quem está no fundo de funil de vendas já demonstrou interesse, já te conhece e está buscando uma oferta irresistível. Então aqui talvez é interessante você mostrar uma landing page que comece mostrando a oferta logo de cara, ou até mesmo mostrando o produto com um bom desconto. Se você estiver no meio ou no topo de funil, aqui é mais interessante você mostrar uma landing page tradicional, que é onde você vai mostrar o problema, vai fazer a agitação da pessoa, vai fazer com que ela desperte o interesse naquela solução e entenda que ela realmente precisa daquilo e que ela tem aquele problema, e apresentar a solução, que é o seu produto ou serviço. Aqui ainda fazendo um paralelo com o mídia paga e engajamento, se o seu engajamento está abaixo, isso provavelmente está relacionado aos seus anúncios, porque se você tem anúncios que não estão segmentados de forma correta, isso vai fazer com que leve pessoas que não têm interesse nos seus produtos até o seu site, ou até mesmo pessoas que clicaram nos seus anúncios pensando que a oferta era uma e quando chegaram nas suas páginas de venda a oferta era totalmente diferente, fazendo com que a taxa de rejeição fosse muito alta. Elas sequer pararam para ler o que você estava promovendo ali. Então também esse é um ponto de atenção que você deve ter na parte de engajamento. Está muito relacionado à mídia paga. E esse é um problema que vem da mídia paga. Quando você não segmenta de forma correta, ou você promete algo que você não vai entregar, isso vai fazer com que muitas pessoas visitem o seu site, mas a tua taxa de rejeição seja muito alta. Porque à medida que as pessoas vão entrando no seu site e vão vendo que a oferta que elas viram no anúncio não condiz com o que elas viram nas páginas de vendas, vai fazer com que elas saiam e você não consiga nem fazer o traqueamento do que está certo e do que não está na sua página de venda. Porque o ideal é você segmentar e saber que as pessoas que estão chegando no seu site são pessoas interessadas naquele produto ou serviço que você está ofertando. Aqui vale uma dica importante sobre a etapa de engajamento, pessoal. Se vocês têm um engajamento alto, que é como eu disse antes, as pessoas estão navegando nas suas páginas, as pessoas estão permanecendo por um tempo bom, ou até mesmo as pessoas estão scrollando até o final da sua página para observarem toda a sua oferta, mas não estão convertendo, provavelmente isso está relacionado à sua oferta ou alguns probleminhas das suas páginas que precisam ser corrigidos. Os principais problemas que podem acontecer são você não apresentar depoimentos, você ter um formulário muito grande, você não apresentar as formas de pagamento. Então, se você corrigir esses pequenos problemas e ajustar a sua oferta, isso vai fazer com que essas conversões tendam a aumentar. Aqui é interessante você
você sempre fazer uma oferta ancorada no preço. Então nunca coloque o preço cheio sem ter uma comparação antes. Então, por exemplo, ao invés de você colocar que seu produto custa R$ 1.000, você coloca que seu produto custava R$ 1.500 e agora está custando R$ 1.000. Aqui a pessoa vai criar uma percepção de que de 1.500 ela vai pagar só R$ 1.000. E isso vai despertar um interesse nela pela promoção. Aqui é importante também você utilizar gatilhos de escassez, de últimas vagas, últimas unidades ou de tempo ilimitado, as últimas horas, os últimos minutos, para fazer com que as pessoas adquiram seu produto ou serviço e não deixem para depois. E agora que você saiu da etapa de engajamento, você conseguiu fazer com que seus clientes engajem nas suas páginas, conseguiu construir uma landing page atrativa e entregar uma oferta de valor, vamos seguir para a etapa de conversão. Na etapa de conversão, a gente tem duas formas de se fazer conversões: através de checkout ou através de formulários. Geralmente, vendas relacionadas a formulários estão atreladas a produtos ou serviços que têm uma complexidade maior de venda. Então, você precisa de mais passos para convencer a pessoa a adquirir aquele produto ou serviço. É muito recomendado que, ao criar landing pages de produtos ou serviços que são de tickets mais altos ou precisam de uma educação maior para o seu público para fazer com que eles sejam vendidos, é necessário você criar já pensando na estratégia de criar leads para depois ir para o processo de conversão, até mesmo para entender qual tipo de produto é o mais ideal para o seu cliente. Então, na etapa de formulário, é muito importante que você observe 3 principais métricas. São elas: o tempo de resposta, que é quanto tempo demora para você responder o seu lead. A segunda métrica é quantos leads qualificados chegaram até essa etapa. Pessoas que realmente vão converter não somente uma vez, mas que entrem no seu ciclo de recompra e que virem clientes da sua empresa. E a terceira métrica que eu acho muito importante você acompanhar é a métrica de taxa de conversão. Quanto dessas pessoas que chegaram até você, que são seus leads, converteram? Quantas de fato você conseguiu transformá-los em clientes? Porque aqui vai um ponto importante. Formulários vão fazer com que pessoas do time comercial entrem em contato com seus clientes. Porque quem vai finalizar a venda é o time comercial. Então é importante que seu time comercial ele esteja bem treinado. Aqui ele tem que ser capaz de responder todas as objeções e melhorar a oferta ou até mesmo fazer um upsell. E quando eu digo que seu comercial tem que estar muito bem preparado, eu estou dizendo que seu comercial ele deve seguir um script de venda. Você ou seu time comercial não devem tentar vender sem um script de venda, porque isso vai fazer com que vocês acabem perdendo muito tempo. O ideal é montar um script personalizado para saber em qual etapa o seu cliente vai estar no seu CRM. Então, por exemplo, se esse cliente não está comprando nesse momento por falta de condições financeiras, ele cai numa etapa do CRM. Se ele não está comprando porque ainda ele tem dúvidas, ele cai em outra etapa do CRM. Mas se o cliente demonstrou interesse na sua apresentação, mas logo após ele sumiu, ele está em outra etapa do CRM. Aqui é muito importante que tenha um script de venda, pois isso facilita muito o trabalho de fazer essa distribuição de leads pelo CRM. E seguir um script vai fazer com que você perca muito menos tempo. O comercial consegue inclusive identificar quais são os clientes que estão na etapa de que têm interesse, mas ainda estão em dúvida, têm interesse, mas não têm dinheiro, não têm interesse, mas estão com curiosidade, entre outros. Então, ao seguir um script, você consegue otimizar muito o tempo do time comercial para fazer as melhores propostas possíveis e saber até quais leads devem ser colocados de lado no momento exato. Pois você não vai querer perder tempo com clientes que não vão converter ou voltar a converter no momento futuro. Pode ser, pessoal, que aqui na etapa do comercial você ainda não consiga converter aquele cliente, mas como ele já caiu no seu funil de venda como um lead qualificado e um potencial cliente, ele vai estar na etapa de CRM, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque ela é uma etapa muito importante. Ela vai fazer com que você venda cada vez mais, gastando cada vez menos, porque aqui você não vai ter o custo de aquisição tão alto, já que você está vendendo para clientes que já são seus ou clientes que demonstraram interesse, mas não converteram naquele momento por alguma razão específica. Aqui na etapa de checkout vocês devem prestar atenção em algumas coisas. Excesso de campos pedindo informações desnecessárias fazem com que as pessoas desistam de realizar a compra. Então tente colocar sempre o mínimo possível de campos necessários aqui. Então coloque campos como nome, CPF, o endereço e o e-mail. Não tente exagerar muito nos campos, porque isso vai aumentar muito sua taxa de abandono de carrinho. Outro ponto importante aqui no checkout é você colocar o maior número de métodos de pagamento possíveis. E isso vai fazer com que aumente muito a probabilidade de você finalizar essa venda. Então ter formas de pagamento como Pix, boleto, cartão de crédito,
Parcelar em 2 cartões vai fazer com que diminua a sua taxa de abandono de carrinho. E aqui vai outro ponto também. Antes de finalizar a venda, ou até mesmo no processo de finalizar a venda, tanto na parte de checkout quanto passando na parte do time comercial, é muito importante sempre tentar fazer o upsell. E agora, para finalizar a cereja do bolo, vamos falar um pouquinho sobre CRM. CRM é uma etapa também muito interessante e muitas pessoas não dão o devido valor para que ela merece. O CRM vai ser responsável por fazer com que os seus clientes comprem mais de você, você converta aqueles clientes que falaram ainda não ou vou pensar e que você consiga mapear quais são seus clientes ideais. Aqui no CRM você vai ser capaz de entrar em contato com essas pessoas, seja através de e-mail, mensagem, ligação, e vai conseguir fazer uma nova proposta. Às vezes pode acontecer de você não conseguir converter aquele cliente por falta de orçamento. O CRM entra aqui em colocar esse cliente numa lista de espera, onde daqui a um determinado tempo você vai entrar em contato com ele de novo. Ou até mesmo você vai solicitar o período que ele geralmente tem um orçamento ideal para essa função ou produto que você está tentando vender. E não só isso, o CRM ele vai fazer o mapeamento de pessoas que já compraram de você, estão há tanto tempo sem comprar de você, pessoas que mais compram de você, qual proposta deveria ser feita para aquele cliente. Às vezes com o script você não consegue entregar exatamente aquilo que o cliente procura, e com o CRM você sabe qual que foi a objeção que fez com que aquele cliente não convertesse naquele momento e gerar uma estratégia para entrar em contato com ele com uma nova proposta ou até mesmo com uma nova abordagem. Com o CRM você vai reduzir drasticamente seu custo de aquisição de clientes, porque o principal objetivo do CRM é fazer com que você venda mais para as pessoas que já são seus clientes e resgatar pessoas que tiveram interesse em você. Por isso que é muito importante fazer o acompanhamento aqui. Mas me diz aqui embaixo aqui, como você faz esse acompanhamento dos seus clientes ou das pessoas que têm interesse nos seus produtos e serviços? Quais ferramentas vocês usam? Ou vocês não usam nenhuma ferramenta? Deixa aqui nos comentários. E não só isso, à medida que você vai segmentando o seu CRM, você consegue fazer mais testes para alimentar o seu script de venda, fazendo com que a porcentagem de finalização aumente por conta do CRM, porque você já sabe o que está dando certo e qual tipo de cliente exige determinado tipo de oferta. Então o CRM é a parte que vai fazer o acompanhamento dos seus clientes, o acompanhamento dos seus possíveis clientes, é onde você vai conseguir fazer o mapeamento de qual é a melhor estratégia e comunicação que você deve utilizar com clientes que ainda não fecharam, mas têm interesse em seu produto ou serviço. Vamos lá. Então, fazendo uma analogia aqui, criação de conteúdo e mídia paga nada mais é do que você estar abrindo a porta para a sua casa. O engajamento e a conversão, você está convidando as pessoas a entrarem. E o CRM é o responsável por fazer com que as pessoas fiquem aqui e tragam seus amigos. E quando eu digo CRM, não necessariamente você precisa ter um CRM, mas você precisa ter uma etapa de acompanhamento aqui. Eu coloquei CRM porque é a sigla mais comum utilizada no meio do marketing ou meio empresarial. Mas se você tem um acompanhamento de, por exemplo, esses aqui são os clientes que entraram em contato comigo, mas ainda não fecharam. Eu sei o motivo por que eles entraram em contato comigo e não fecharam. Eu sei em que momento eu posso abordar eles novamente. Esses aqui são meus clientes que compraram há um mês atrás. Eu sei por que eles não compraram novamente. Eu posso fazer uma oferta para eles. Com o CRM, isso fica tudo mais fácil. Então, tendo um modelo de acompanhamento de clientes e de pessoas interessadas, vai fazer com que seu custo de aquisição diminua muito. Porque hoje, o custo de novos clientes está cada vez maior nas redes sociais. Então, se você quer faturar muito dinheiro com a sua empresa ou com seus produtos, o seu objetivo não deve ser único e exclusivamente ganhar cada vez mais novos clientes. Você tem que focar em vender para a sua base, criar relacionamento e fazer com que esses clientes tragam outros clientes para você, sem que você tenha que investir um custo alto para adquirir esses clientes. Então, um trabalho de acompanhamento é muito necessário. Agora, vamos fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu até agora? Aqui na etapa de conteúdo, a gente vai criar conteúdo através dessas plataformas aqui para gerar audiência. Essa audiência vai ser o nosso público inicial. Então, através desse público, se gerarmos conteúdos ricos, conteúdos com qualidade, pode acontecer dessa audiência ir direto para a etapa de engajamento, através de links diretos. Essas pessoas gostaram tanto do seu conteúdo que elas não precisam ser alimentadas com tráfego pago. Mas caso você queira acelerar esse processo, a gente entra na etapa de mídia paga, que é onde a gente vai começar a rodar anúncios. Mas para rodar anúncios, a gente precisa criar uma estratégia de funil de conteúdo. Anúncios de topo de funil a gente vai gerar para pessoas que têm o mesmo interesse que a nossa audiência, mas ainda não nos conhece. Então vamos criar conteúdo mais criativo,
um conteúdo mais dinâmico e um conteúdo mais atrativo para as pessoas. Aqui no meio de funil, a gente vai rodar anúncios para as pessoas que já nos conhecem, pessoas que têm interesse no nosso produto ou até mesmo pessoas que têm um alto engajamento com a gente. Na etapa de fundo de funil, é a etapa onde as pessoas já entraram em contato com a gente, querendo saber mais sobre o produto, esclarecendo dúvidas, já colocaram nossos produtos no carrinho de compra, mas ainda não finalizaram a compra. Então aqui a gente vai entrar com uma oferta mais agressiva, descontos agressivos, condições especiais em fretes, brindes, e isso a gente vai levar para a etapa de engajamento. Na etapa de engajamento a gente tem site, landing page e página de produtos. Aqui na etapa de engajamento a gente tem que metrificar e monitorar alguns pontos importantes, que é a taxa de rejeição, que são quando as pessoas entram na sua página, não realizam nenhum tipo de ação e já saem. Aqui o tempo de permanência na página, que é quanto tempo a pessoa permanece na sua página. Por exemplo, se você tem um vídeo de 10 minutos na sua landing page e mais informações e a pessoa está ficando 3 minutos, provavelmente tem algum erro inicial na sua comunicação e você precisa ajustar isso. E uma outra métrica que deve ser sempre observada aqui na etapa de engajamento é o CTR interno. Então, por exemplo, quantas pessoas chegaram até a etapa de checkout? Quantas pessoas preencheram o formulário? Quantas pessoas deram play no vídeo? Aqui você deve fazer um monitoramento constante e aprimoramento constante. Aqui é onde você vai realizar a maioria dos seus testes AB, vai fazer ajustes e vai fazer com que quanto mais pessoas você trazer de mídia paga para a etapa de engajamento ou até mesmo do conteúdo orgânico para a etapa de engajamento, você deve buscar sempre fazer com que o maior número possível passem para a etapa de conversão. E na etapa de conversão a gente tem os principais pontos que eu acabei de comentar, né? Então na etapa de checkout você deve ter o menor número de campos possíveis, somente o necessário para facilitar a finalização da compra do cliente. Você sempre deve fazer upsell, porque o upsell é o que vai fazer com que você tenha uma margem de lucro maior. E relacionado à conversão através de formulários, o nosso objetivo aqui é a gente conseguir fazer uma separação de quem realmente é o nosso cliente e quem não é, ou até mesmo qual tipo de cliente que ele é. Se ele é um cliente que vai consumir um produto low ticket ou um cliente que vai consumir produtos high ticket. E isso tudo deve ser acompanhado através do CRM, para a gente entender qual tipo de cliente ele é e qual estratégia que a gente vai utilizar caso ele não converta nesse momento, entende? Mas se ele converter na etapa comercial, beleza, a gente tenta fazer um upsell. O upsell é muito importante porque quando o cliente está finalizando a compra, é a etapa que mais gera dopamina nele. Então fica muito mais fácil de você conseguir vender outro produto que faça sentido para ele e que aumente seu lucro. E esse foi o nosso funil de conversão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse de ter esse template do funil de conversão que eu utilizei aqui, eu vou deixar uma meta de 10 likes para eu disponibilizar ele na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida relacionada ao conteúdo, conceitos que eu utilizei aqui, deixe nos comentários. Eu vou ficar feliz em te ajudar. Eu sou o Bruno Alves e eu estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre marketing estratégico, branding e growth marketing. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal.